Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela, minha gente. Pós-parousia já é vida e condenação. Vamos repetir o tema? Pós-parousia já é vida e condenação. Esse é o tema de hoje. 8 de novembro de 2023. Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Ok? Agradecemos a participação de todos que estão no chat agora e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Tá bom? Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está abaixo aí na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então, como dito, o tema de hoje é esse que está na tela. Pós-parousia já é vida e condenação. Então vamos ao nosso tema de hoje, tá bom? Então está o tema na tela, né? Então, hoje eu queria iniciar agora dizendo o seguinte: talvez o senhor ou a senhora fiquem observando o tema de hoje que está aqui na tela. Pós-parousia já é vida e condenação. Talvez os senhores fiquem observando isso, esse tema, e pensando sobre o fato de indicar ali o pós-parousia, né? E assim que nós, nesse tema, estaríamos, né, ou estejamos afirmando que a vinda de Cristo já se cumpriu. Por quê? Por causa do tema pós-parousia. Então estamos vivendo depois da vinda de Cristo. Talvez os senhores estejam perguntando aí, para quem não acompanha o nosso canal, por que nós estamos colocando pós-parousia, né? Então, na verdade, é por quê? Porque Cristo já veio. Já se cumpriu a sua vinda no ano 70 DC, entendeu? Então, eu vou dizer que é sim. A resposta nossa é que já se cumpriu no primeiro século, né, mais especificamente no ano 70 DC, né, a parousia de Cristo, ou parousia, como queira. Então já é vida e já é condenação. Nós estamos vivendo no tempo da vida eterna e no tempo da condenação eterna, entendeu? Então essa é a verdade que Cristo falou, né, que uns ressuscitariam para a vida e outros para o quê? A condenação. Então, por isso que nós estamos dizendo que estamos depois da parousia, ou parousia, dizendo que já é vida, vida eterna, e já é condenação. Correto? Correto. Então, caso o senhor ou a senhora queira entender melhor essas questões, né, sobre nossas afirmações, é só buscar em nosso canal, tá? No nosso canal Família e Escritura Plena, né, sobre a escatologia consumada. Nós temos apresentado vários temas, já colocando todas as coisas já consumadas, correto? Então nós não estamos esperando a vida de Cristo, nós não somos o corpo de Cristo, nós não somos o que as pessoas dizem, nós somos a igreja. Como assim? Né? Eu não falo igreja, mas vamos falar igreja só para que as pessoas possam entender, né? Nós não somos a igreja, porque a igreja, ela, na Bíblia, ela está esperando a vinda de Cristo, entendeu? Como assim nós não estamos esperando a vinda de Cristo e somos a congregação? Ou somos a igreja, entendeu? Então, por isso que nós dizemos que não somos o corpo de Cristo ou a igreja, como queira, tá? Eu não falo igreja porque igreja, na verdade, foi uma palavra que foi inventada no terceiro século para que as pessoas pensassem que a igreja, no caso, a igreja era a congregação em torno do Papa, entendeu? A igreja é chamados fora. Saiam de suas casas. Vocês vão ouvir o sino da catedral. Saiam. Isso é igreja. Então, o que as pessoas entendem por igreja hoje? Não é isso? As pessoas todos os domingos não têm que ir à igreja? Não é verdade? E na missa também é a mesma coisa. Então, na verdade, gente, na Reforma Protestante nada mudou. As pessoas continuaram pensando que é isso aí. Na verdade, então, eu não falo igreja, nós falamos o corpo de Cristo ou a congregação que estava na esperança
da vinda de Cristo. Nós não podemos ser a congregação, o corpo de Cristo, porque nós não temos o apostolado hoje. A congregação, ela precisa ter o apostolado. O apostolado foi lá no primeiro século. Paulo, Shaul, foi o último dos apóstolos. Então nós dizemos que nós já estamos pós-parousia, né? Então já é vida e condenação. Cristo falou que a vida eterna seria o quê? No século vindouro ou no mundo vindouro. Ele não falou que a vida eterna e também a condenação eterna também, né? Seria depois que morrer. Porque não existe essa condenação eterna aí pregada e que as pessoas condenadas vão para o inferno. E aqueles que são salvos, se diz que eles vão para a vida eterna depois que morrer. Não é verdade. Nenhum ser humano está vivendo depois que morre. Então como ele estará na vida eterna depois que ele morrer? Agora, é preciso explicar para alguns que os filhos que participam da carne e do sangue, eles estão já na vida eterna e não estão esperando também nada. Mas os filhos que participam da carne e do sangue, que são como anjos no céu, não somos nós. Não se trata dessa mente nossa humana, essa natureza humana, esses sentimentos humanos, essas emoções, esse espírito que é o nosso fôlego de vida. Quando a Bíblia diz que volta para o eterno, para o Criador, não significa que esse espírito é a nossa consciência humana existente depois da morte, entendeu? Esse espírito nada mais é do que o fôlego da vida, que qualquer animal possui esse espírito, ou seja, esse fôlego da vida. Então o tema de hoje, minha gente, está aí. Pós-parousia, nós estamos pós-parousia, depois, há quase 2000 anos depois da parousia, né? Da vinda de Cristo. Então já é vida e condenação. Então nós estamos vivendo aqui neste mundo a vida eterna ou a condenação eterna. E a gente vai explicar isso aí no desenvolvimento de nossa apresentação. Entendeu? Então a nossa escatologia é escatologia consumada. Nós estamos aqui olhando para o passado, que as coisas já se cumpriram. Paulo, a congregação, Pedro, Tiago e João estavam olhando para o futuro. Eles estavam na esperança da glória. E nós nunca estivemos na esperança da glória. Porque quando nós nascemos, nós já somos da glória eterna. Né? E a condenação já se cumpriu também. Quem é da condenação, que a gente vai explicar o que significa condenação, tá? A gente vai explicar aqui. Quem já nasce da condenação. Agora é preciso entender o que significa isso, tá bom? E talvez o senhor ou a senhora, né, esteja querendo entender como que podemos falar sobre vida e condenação já vigorando desde a parousia, né? Sim, é certo que já é tempo de vida eterna e condenação eterna também, tá bom? Já falamos sobre a vida eterna em um tema já apresentado por esses dias, tá? Em temas anteriores, já falamos em outros temas também. Que Cristo, ele não estava falando de vida eterna para as pessoas que morrem. Cristo não estava falando de vida eterna para as pessoas, os seres humanos, que haviam morrido. Mas ele estava falando para as pessoas, para os seus discípulos, vivendo na terra a vida eterna. Como ele disse, que a vida eterna seria, e já foi, e continua depois do século que ele disse como século vindouro, tá bom? E não para pessoas já mortas, né? Como seres humanos já não existentes. Pessoas que já morreram, já foram então consumidas na terra e já não são nada. Como nós podemos lembrar, né? Vocês se lembram desse texto. Podemos lembrar sobre isso no texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, tá? Que sempre falamos em nossas apresentações, já temos falado, aliás, né? Que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem. Sabem ou não sabem? Os mortos
não sabem. Percebeu? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Coisa nenhuma é coisa nenhuma. Não sabem coisa nenhuma. Morreu, não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Como eles estarão vivendo a vida eterna? Já morreram, né? Mas sua memória fica entregue ao esquecimento. Então morreu, o ser humano não fica pensando, imaginando, estou vivendo a vida eterna. Morreu, acabou. Eu já apresentei um tema anteriormente que diz, morreu, escafedeu, né? Então nós estamos vivendo pós-parúzia. Já é vida e condenação. Tá? Aqui está o tema apresentando hoje, neste dia 8 de novembro de 2023. Tá bom, gente? Então, minha gente, vida eterna e a condenação eterna se cumpre para quem, o quê? Está vivo. Entendeu? Para fins, o quê? De consciência, de entendimento que ele está, que ele é da vida eterna. Né? Para fins de consciência humana, que é durante a vida. A vida eterna ele vive durante a vida. Pois como já temos lido, como já lemos, os mortos não sabem coisa nenhuma. Então como eles estarão conscientemente sabendo estamos na vida eterna? Ele já não existe, entendeu? Então, minha gente, a vida eterna e a condenação eterna já vieram lá, tá? Já vieram lá na parousia, no ano 70 DC, correto? Pois se essas coisas não se cumpriram ainda, Cristo e os apóstolos não passaram de falsos mestres, entendeu? Se você disser que nós não estamos na vida eterna e outros estão na condenação eterna, você está dizendo, com isso, que Cristo mentiu, que os apóstolos mentiram, porque Cristo disse que no século vindouro seria a vida eterna. Ele disse que seria naquela geração que toda a Escritura iria se cumprir, entendeu? Então, já houve a ressurreição dos mortos. Já houve o arrebatamento, entendeu? Se isso não se cumpriu, Cristo não passou de um falso mestre e também todos os apóstolos. Entendeu? Entendeu? Então, quem já ouviu os textos, alguns textos, né, que nós vamos ler aqui, quem já ouviu os seguintes textos na Bíblia? Quem já ouviu? Primeiramente, o texto de Daniel 12, 2. Anota aí, Daniel 12, capítulo 12, versículo 2. E também o texto de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. E por último, o texto de Atos, capítulo 24, 14 a 15. Quem já leu esses textos? Já sabem? Já conhecem esses textos? Para quem não conhece, a gente vai ler daqui a pouco. Mais um pouquinho, tá bom? Então já vamos de início dizendo que a questão da vida e da condenação se trata de algo mais simples do que as pessoas se imaginam. Então, quando você ouve em falar em vida eterna e condenação eterna, é muito mais simples do que você possa imaginar. Imagine agora que você está vivendo a vida eterna. Imagine agora que algumas pessoas, outras pessoas, estão vivendo a condenação eterna. Você sabia que a condenação eterna não é essa coisa horrível? Essa palavra condenação, na verdade, é o fato de se viver aqui na Terra. A gente vai explicar, tá? E a vida eterna é o fato de você também estar aqui na Terra, entendendo, crendo. A gente vai falar nisso, tá bom? Então, a vida eterna e a condenação eterna é muito mais simples do que a religião te passa, entendeu? Então nós vamos fazer a leitura dos textos que acabamos de citar, a começar por Daniel, capítulo 12, versículo 2. Vamos colocar aqui na tela, Daniel 12, 2. Vamos prestar atenção, agora vamos fazer uma leitura direta, tá bom? Se for necessário, a gente volta para fazer alguma explicação, alguma coisa. Se for necessário, tá bom? Para que o vídeo não fique muito longo. O texto agora é de Daniel 12, 2. Vamos fazer a leitura. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Percebeu? Daniel 12, 2, né?
Uns para a vida eterna, tá percebendo? Outros, tá vendo? Para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Isso se trata de, na verdade, essas palavras, embora pareçam pesadas em relação a desprezo, vergonha eterna, condenação, fica tranquilo que isso aí nada mais é do que a nossa vida natural. Tá? Percebeu? E acabamos de ler, fazer a leitura de Daniel 12:2. Agora vamos fazer a leitura de João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, tá bom? Vamos fazer a leitura. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora. Ora, Cristo está falando, está chegando a hora, gente. Como assim ainda não chegou? Não é verdade? Não vos admireis isso, isso há quase 2000 anos, né? Quanto a isso, pois está chegando a hora. Ora, já não chegou? Né? Está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, lembra das multidões de Daniel 12:2? Todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Saíram ou não saíram? Saíram. Os que tiverem feito o bem, vamos entender o que significa isso? Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da... O que está escrito aqui? Condenação, não é verdade? É verdade, né? Acabamos de fazer a leitura aqui de João, capítulo 5, 28 a 29, né? Agora vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 24, versículos 14 a 15. Olha só o que está escrito, Shaul, né? Ele apresentando ali os argumentos dele naquele tempo para algumas autoridades ali, né? Olha só. Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Altíssimo de nossos pais como discípulo do caminho. Percebeu que eles estavam no caminho? Nós não estamos, né? A que denominam seita. Eles estavam no caminho, percebeu? E aquele caminho era denominado seita. Vamos continuar agora, que aqui foi ponto, né? Ponto aqui, ó, ponto. Ok? Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Percebeu? Ele citou os profetas, né? Depositando em Ialro, que na sua Bíblia está escrito Deus, a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição. Percebeu? Haverá ressurreição. Eles estavam antes da ressurreição, tá? Tanto dos justos como dos injustos. Percebeu? Que então, por isso que eu estou falando no tema de hoje, né? É tempo de vida e tempo de condenação, ressurreição dos justos e dos injustos. Paulo está falando aqui, a ressurreição foi necessária tanto para justos como para injustos. Isso ocorreu no ano 70 AD, na vinda de Cristo. Atos 24, 14, 15. Alguns poderão falar assim, como assim você está falando que estamos depois da vinda de Cristo e nós estamos ainda aqui? É aí que está. O engano da religião fez você pensar que na vinda de Cristo as pessoas iam sair da terra. Não é verdade. Não é verdade. Cristo falou que eles, no século vindouro, estariam na vida eterna. Né? Ou no mundo vindouro, ou na era vindoura, na era futura. Como assim eles iriam todos sair da terra? Se era tempo, acontece na vida natural. Entendeu? Então te enganaram, a religião te enganou, me enganou também, né? Então estamos aqui com um tema aqui, ó, eu vou até falar sobre isso aqui. Multidões no pó da terra eram todos na morte adâmica. Então o que significa que multidões que estavam no pó da terra? Que a gente leu de Daniel 12:2. É que todos estavam o quê? Na morte adâmica. Vocês se lembram que o Eterno falou para Adão lá no princípio, tu és pó e ao pó tornarás? Então as multidões estavam o quê? No pó da terra, ou seja, mortos na morte adâmica. Porque quem era o pó da terra? Não era Adão? Correto? Então eu coloquei isso aqui, e aqui está a data, 8 de novembro de 2023.
multidões no pó da terra, eram todos na morte adâmica. Então o que nós podemos observar é que o primeiro texto, né, o de Daniel, que fizemos a leitura primeiramente, diz que multidões dormiam no pó da terra, não é verdade? Multidões que dormem no pó da terra, não é verdade? Eles iriam que ressuscitar daquela condição. E pó da terra, gente, pó da terra e dormir, é certo que se trata de figura, figura de palavra, ou seja, figura de linguagem. Já falamos sobre figura de linguagens, ou figura de palavras, sobre as pessoas que estivessem existentes no dia do juízo. Entendeu? As pessoas que estivessem existentes, não as pessoas que tinham morrido. E não pessoas que já não existiam, entendeu? Ou seja, as pessoas que já haviam sido consumidas na terra, não se trataria das multidões que estariam no pó da terra. Mas é preciso explicar aqui. Haviam aqueles que eram como anjos no céu, que participaram da carne e do sangue desde o tempo da criação, que precisaram também ressuscitar, mas não eram homens, não eram mulheres, não eram crianças, não eram velhos, idosos, jovens, entendeu? Eram os filhos que participaram da carne e do sangue, eles estavam aguardando a ressurreição, entendeu? Então é certo que dormir no pó da terra se trata de figura de linguagem, entendeu? Indicando que toda a humanidade, naquele tempo, no dia do juízo, até naquele tempo ali dos apóstolos, toda a humanidade estava morta, estava no pó da terra, estava sepultada na morte adâmica. Mas não de uma morte literal, como muita gente pensa. Muita gente pensa que a morte adâmica se tratou, né? Na verdade, se tratava ou se tratou de morte natural, de morte física. Não é verdade. Não é verdade. Por quê, gente? Porque se a morte adâmica se tratasse da morte física, hoje, pós-parousia, depois de Cristo, ninguém iria morrer mais. Fisicamente, nós iríamos viver aqui como supermans na Terra, sem nunca mais morrer. Então a morte que passou a todos os homens não se tratou da morte física, como algumas pessoas afirmam isso aí em grupos de WhatsApp, né? Equivocadamente, sem conhecimento, sem revelação. Entendeu? Então, essa questão de estar no pó da terra se trata o quê? De figura de linguagem, indicando que toda a humanidade estava morta. Morta na morte da separação, na morte adâmica, no pó da terra, mas não de uma morte literal, já falamos, mas da morte, o quê? Já falamos, da separação, que foi a condição de terem morrido na morte em Adão, na morte adâmica, entendeu? A morte adâmica era o pó da terra, que as pessoas estavam dormindo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, multidões no pó da terra eram toda a humanidade na morte adâmica, entendeu? Então, todos estavam dormindo no pó da terra. E isso é certo, pois o que? Paulo, ele dizia sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, vamos colocar aqui o texto aqui, versículo 21 e 22. 1 Coríntios capítulo 15, 21 e 22. Olha só o que Shaul dizia. 1 Coríntios 15, 21 a 22, né? 15, 21 a 22. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, por que Paulo está dizendo que a ressurreição dos mortos veio por um homem? Porque Cristo foi a primícia. Ele foi a primícia, ele ressuscitou primeiro. Então, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Mas ele se tornou somente a causa quando ele ressuscitou, entendeu? Mas a ressurreição do último dia ainda iria se cumprir. A primeira ressurreição se cumpriu lá, quando os que estavam debaixo da lei foram tirados de debaixo da lei, e os que estavam separados pelo muro da separação deixaram de estar separados. Então eles se tornaram um só corpo em Cristo. Então essa foi a primeira ressurreição, mas ainda não foi a ressurreição saindo da morte adâmica, entendeu? Então é isso. Então vamos fazer a leitura de novo aqui. Ó, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Entendeu agora? Entendeu, né? Porquanto assim como em Adão todos morrem, na verdade, em Adão todos estavam no pó da terra, em Adão todos estavam mortos, essa é a verdade. Em Adão todos morrem, na verdade todos estavam mortos, né? Porque Cristo estava dizendo que eles iriam ressuscitar, né? Em Cristo todos serão vivificados. Percebeu? 1 Coríntios 15, 21 e 22. Então, na verdade, embora se fala que os crentes, né,
que iriam ressuscitar, ter o corpo glorioso, vamos entender o seguinte: o corpo glorioso foi para a congregação, mas os homens da terra, os homens terrenos, eles ressuscitaram também para a condenação. Então, para a condenação não significa o corpo glorioso. O corpo glorioso é a vida, né? Então, todos deixaram a morte adâmica, mas uns eram da condenação e outros eram da vida eterna. Entendeu? Eu acredito que esteja entendido. 1 Coríntios 15, 21 a 22 aí, tá bom? Então, olha só, até coloquei isso aqui na tela aqui, vamos ver aqui. Todos ressuscitaram da morte adâmica, todos, independentemente se eram Adãos ou Evas. Então, os homens Adãos ressuscitaram também. Os homens Eva também ressuscitaram, tá? Da morte adâmica. Por quê? A morte passou a todos os homens, independentemente se eles eram terrenos ou celestiais, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, todos ressuscitaram da morte adâmica. Justos e injustos. Percebeu? Lembra que tanto no texto de Daniel, como no texto de João, como na fala de Paulo, aquelas autoridades, se tratava dos justos e dos injustos? Entendeu? Então é isso. Então a pergunta que se faz aqui é: por que os seres humanos estavam na condição de ter que se levantar do pó da terra, ou seja, de ressuscitar, ou seja, de acordar, como diz no livro de Daniel? Então nós já temos dito que o tão esperado dia de Cristo já se cumpriu, entendeu? Mas cristãos, em nosso tempo, aqui, eles estão esperando o cumprimento da promessa, dessa promessa, daquela promessa, na verdade. Então é exatamente nesse tão esperado dia de Cristo que iria se cumprir, e na verdade já se cumpriu, aquela visão dada a Daniel no capítulo 12, entendeu? Que a gente acabou fazendo a leitura aqui, né? E por que nós estamos dizendo isso, minha gente? Dizemos isso porque lá, na visão de Daniel, foi dito a Daniel em Daniel 12, 7 a 10. Daniel 12, 7 a 10, o seguinte: e ouvi o homem, na verdade, olha só, isso aqui é Daniel falando, né? E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, quando que foi despedaçado, gente? Lá no tempo de Antíoco Epifânio? Claro que não. O poder do povo santo não foi despedaçado lá. Mas tem gente falando isso aí, né? Antíoco Epifânio, ele tentou, pela história, helenizar os israelitas lá, a partir do ano 198 AC, antes de Cristo. Mas lá não foi o tempo do fim, como alguns estão falando aí, né? Na verdade, forçando uma interpretação, né? Para que as coisas estivessem se cumprindo lá, tirando o cenário do Novo Testamento do cumprimento, tá? Mas o tema de hoje não é esse. Vamos voltar aqui. A gente ainda vai apresentar um tema refutando tudo isso, tá? Com propriedade. Calma que um dia a gente vai fazer isso aí. Eu vi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, quem era o povo santo? Não era o povo de Israel, a nação que se acabou lá em 70 DC? Foi. Cumprir-se-ão todas estas coisas. Daniel, ele não tinha a condição de entender essa revelação naquele tempo. Mas isso foi revelado, o mistério que estava oculto, Paulo disse que foi revelado aos santos, à igreja, como diz, à congregação, aqueles que eram de Cristo. Então foi revelado no tempo dos apóstolos, entendeu? A luz, ela veio no tempo dos apóstolos, a luz do evangelho, entendeu? O evangelho é que interpreta as escrituras, entendeu? Embora eles não queiram, eles querem tirar o evangelho de cena, Cristo de cena, os apóstolos de cena. Na verdade, essas pessoas
dizem que Cristo, todos os apóstolos se tratam de mitos e que o Novo Testamento foi uma invenção da dinastia Flaviana. Isso é uma tremenda de uma besteira o cara falar isso. Né? As pessoas que muitos ateus não falam essas coisas. Né? Mas eles falam porque eles querem ganhar dinheiro. Eles querem cobrar Pix, eles querem seja membro. E tem gente pagando para ouvir baboseira, não é verdade? Vamos voltar aqui, gente, que a gente fica falando, olha só. Quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo. Ora, no tempo de Antigo Epifânio não foi despedaçado o poder do povo santo. Pelo contrário. Né? Como está no livro de Macabeus, um livro que está na Bíblia Católica, está dizendo que Judas Macabeus, ele, na verdade, ele é que destruiu todos os exércitos de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele morreu de desgosto depois de um tempo, porque ele não conseguiu o intento dele, entendeu? Então, como assim o poder do povo santo foi despedaçado naquele tempo? Como alguns estão afirmando aí, achando que nós somos ignorantes, é porque eles ignoram a Bíblia. Na verdade, eles não creem na Bíblia, mas estão usando a Bíblia. Eles dizem que eles não são religiosos, mas eles não param de falar na Bíblia o dia todo. Num grupo de WhatsApp. Vai enganar quem? Vai enganar quem? A Bíblia é tudo mentira para eles. Então para que estão falando na Bíblia? Não chegaram à conclusão ainda que a Bíblia é um livro da carochinha? Aí eles ficam usando o livro de Daniel para interpretar um fato histórico. Tá bom. Ora, se o livro de Daniel é ficção, por que eles estão pegando o livro de Daniel para dizer que se cumpriu no tempo de Antíoco Epifânio? Vai enganar quem? Não é verdade? Então vamos lá. Eu vou apresentar um tema sobre isso ainda. E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Ora, até o tempo de Cristo dos apóstolos isso não tinha acontecido, tá? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, mestre meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas. Até quando? Até o tempo de Antíoco Epifânio. Vai enganar quem, querido? Vai enganar quem? Com seus sofismas, né? Ali fica ali fazendo aquele manejo. No tempo que você estava lá na denominação, você criticava, né? Que eles costuravam, faziam uma costura para criar uma doutrina. Vocês estão costurando também da mesma forma para enganar as pessoas. E ainda dizem que eu que estou enganando. Vocês não consideram o Evangelho de Cristo nem de Paulo? Vai querer interpretar a Bíblia sem o Evangelho de Paulo como? Se a revelação das Escrituras se cumpriu lá, como Paulo fala, né? Foi revelado aos santos profetas. Os profetas não tinham a revelação, entendeu? Então essa é a verdade. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar porque eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, mestre meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo de Antíoco Epifânio, antes da dinastia dos Herodianos. Então não deveria ter dinastia dos Herodianos, né? Dinastia Herodiana. Então o templo de Jerusalém foi destruído lá no ano 70. Como assim? Ainda fica inventando coisa, dizendo que houve a destruição do templo lá. Não houve nada. Né? Houve uma queima de portas lá. O gramado ficou com a grama um pouco grande assim. Né? Fizeram realmente naquele tempo, de acordo com o livro de Macabeus, uma abominação da desolação ocorreu lá naquele tempo. Mas Cristo não falou que haveria uma abominação da desolação no último dia? Da nação judaica? Disse ou não disse? Disse. Se cumpriu, não se cumpriu as palavras de Cristo? Se cumpriu. Aí eu prefiro acreditar em quem? Adivinha em quem? Adivinha em quem eu prefiro acreditar? Em Cristo, né? E Flávio José também fala sobre isso. Flávio José fala assim, ó, ali foi o fim da nação judaica. Como assim foi no tempo de Antíoco Epifânio, querido? Mas nós somos do conhecimento. Vocês são do conhecimento, estão ignorando até a própria história. Agora Flávio José também é tudo mentira, né? Ora, se Flávio José é mentira, o livro de Macabeus também é. Se a Bíblia é mentira,
se trata de mito, então Macabeus também foi inventado. Macabeus também foi inventado pelo Império Romano. Entendeu? Vai enganar quem, querido? Vai enganar quem, né? Vamos voltar aqui, que toda hora eu tenho que voltar. Olha só aqui, ó. Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá. Percebeu? Mas os sábios entenderão. Daniel 12, 7 a 10. Demorei um pouquinho aqui nesse texto, né? Então, minha gente, eu coloquei aqui, então, minha gente, como os senhores podem observar, o tema disso aí, ó, pós-parousia, ou parousia, já é vida e condenação, correto? É isso aí. Então aí está o tema aí, né? Então observou que o tema fala de algo já restabelecido? E essa questão de vida e condenação, que se firmou depois da parousia, na realidade, é o estado da criação, entendeu? Como já era. Então, essa condição aqui, ó, é o estado da criação, embora você possa pensar que não. Tá? Então nós estamos no tempo da vida e da condenação. Mas que condenação é essa? A gente vai falar aqui, tá? E já falamos no início aqui que esse assunto é, na verdade, simples de entender, correto? É simples de entender. E quando se fala da vida, as pessoas, então, assim, a gente percebe que as pessoas ficam mais tranquilas. Porém, quando se fala da condenação, é aqui que o bicho pega. Muitas pessoas ficam apreensivas com medo da condenação. Entendeu? Com a questão da condenação, elas ficam apreensivas, acreditando que a condenação se trataria de algo que ainda vai acontecer depois que morrer de forma consciente, depois que ele morrer, tá? E ele acha que a condenação é depois da morte, onde a consciência humana ficaria sofrendo a condenação num dito inferno, que foi inventado, na verdade, pela religião. Correto? Porque inferno é sepultura. A pessoa morreu, não fica consciente numa condenação não, tá? Essa é a verdade. Correto? Então, as pessoas pensam assim, que a condenação seria depois que a gente morrer, aí a gente vai ficar na condenação, para quem não aceitar a Jesus, para quem não se batizar lá na mãe romana e tal, para quem não crê, para quem não se converter, aí ele vai ficar na condenação sem nunca mais acabar aquela condenação no inferno que as pessoas dizem, esse inferno inventado pela mitologia grega, de forma consciente. Mas não. Condenação, na verdade, o que é condenação? O que a gente vai entender que é a condenação? A condenação, na verdade, é a vida natural. É a vida na terra, onde há o quê? As aflições. Isso é a condenação, onde há as aflições. Lembrando que Messias, ele já havia falado em seu tempo em João 3, 17 a 18, que nós vamos colocar aqui, ó. João 3, 17 a 18, ó. Porque Ialro amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Percebeu? Não seja o quê? Da segunda morte, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou que não continue o quê? Morto na morte adâmica, mas tenha o quê? A vida eterna, porque morrer, ele iria morrer literalmente, com certeza. Esse texto aqui não está falando não pereça no sentido de ele nunca morrer, tá? Mas não pereça que ele não seja lançado no lago de fogo, tá? Então, olha só, para que todo aquele que nele crê, percebeu? Vamos voltar aqui. Porque Ialro amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então todo aquele que nele creu não pereceu, porque não tinha como o que creu perecer, ser da condenação, entendeu? Mas tem o quê? A vida eterna, mas ele não teria o quê? A condenação eterna, porque ele era da fé, entendeu? Essa é a verdade. Portanto, Ialro enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Cristo não veio para condenar nada, tá? Porque quem era da condenação já era, né? Mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não é condenado. Veja,
Na verdade, ele cria porque ele não era condenado. Então, todos que creram é porque eles não eram da condenação. Eles eram como Cristo, eram homens celestiais, entendeu? Mas quem não crê já está condenado. Veja, Cristo já está dizendo que já está condenado. Cristo não precisou vir para que eles passassem a ser da condenação. Como se fala aí hoje em dia, aceita Jesus, senão você vai ser condenado. Na verdade, quem não cria nele já era da condenação. Mas o que é a condenação? Entendeu? Já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito do Criador de todas as coisas, tá? João 3, 17 a o quê? 18, né? E a condenação, gente, é o quê? O que seria essa condenação que foi falada ali? O que seria? O texto de João 3,19 responde o que seria a condenação. Tá claro? Não tem o que dar rodeios, não tem o que inventar. Olha só, o texto de João 3,19 responde o que é a condenação. Ó, João 3,19. Vamos prestar atenção, gente, olha só. E a condenação é o quê? É ir para o inferno depois que morrer? Não. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, não creram. Eles estariam nessa condenação. Amaram mais as trevas do que a luz. Quem era a luz? Não era Cristo? Porque as suas obras eram mais. João 3,19. Mas que obras são essas? Né? Eles não eram da fé. Entendeu? Eles não creram. Eles amaram mais as trevas, quer dizer, do que a luz, que era Cristo. Então, eles eram da condenação. Então, a condenação é isso. Não é, não aceitou a Jesus, vai ser condenado no inferno. Não é verdade. Porque inferno é sepultura. Na verdade, todos nós somos condenados à sepultura, sim, mas nós somos destruídos, nós deixamos de existir, entendeu? Não existe esse inferno que as pessoas ficam sofrendo, aí depois as pessoas, ou melhor, aquele fantasminha legal, né? Gasparzinho fica lá, pegando fogo. Isso é invenção, né, da religião, entendeu? Então, vamos colocar primeiro isso aqui, ó. Nós podemos crer. Então, olha só, a gente vai explicar isso aqui. Nós podemos crer sim. Podemos crer sim num Cristo que já não existe. Então, olha só, nós estamos vivendo aqui depois de Cristo. Depois da vinda de Cristo. Cristo não existe mais. Mas nós cremos em Cristo, mesmo que ele não exista, entendeu? Nós não estamos crendo em Cristo como ele existente, como ele estando mediando ainda, como ele estando ainda manifestado como Filho do Eterno. Ele não existe mais, entendeu? Cristo não existe mais. Ele disse que estaria com eles até quando? Até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos se cumpriu lá no primeiro século, na vinda dele em glória no ano 70, onde ele entregou o reino ao Pai. Se submeteu ao Pai, ele deu o quê? Ele deu, apareceu o negócio ali, vou tirar. Ele deu o quê? Lugar ao Pai, não é verdade? Deixa eu tirar isso aqui, que acabou entrando e bati com a mão no teclado aqui, né, gente? Tirou, né? Então Cristo, ele desapareceu no último dia. A manifestação Cristo, que era o Filho, foi até o último dia. Ele não falou que estaria com eles até o último dia. Então hoje nós aqui cremos em Cristo, porque não diz que ele era a luz, né? A luz que ilumina, não fala lá? Apocalipse? A luz, ele foi a luz, ele é a luz. As palavras dele permaneceram. Permanecem. Então nós cremos num Cristo que já não existe. Entendeu? Então algumas pessoas poderiam até perguntar, vocês estão dizendo que Cristo não existe mais? Ó, podemos crer sim, num Cristo que já não existe. Vou deixar aqui na tela, tá bom? Mas alguns dos senhores poderão realmente perguntar exatamente isso, né? Porque nós estamos falando aqui em nosso tempo em questões de se crer no unigênito Filho do Criador de todas as coisas, se ele já não existe, não é verdade? Pois sempre temos dito que Messias, não eu, não existe mais, não é verdade? Cristo, ele não existe mais. Messias, não eu, ele não existe mais. Nós temos dito isso sempre, que Cristo já se findou em 70 DC, quando ele entregou o seu sacerdócio, ou seja, o seu reino, porque seu sacerdócio é o quê? Que todo poder havia sido dado a ele, no céu, ou seja, no seu reino e na terra, entendeu? No céu e na terra. Então todo poder foi dado a Cristo naquele tempo. Somente até o quê? Até quando que ele falou? Até o último dia. Né? Na verdade, que já se cumpriu desde quase 2000 anos, meu amigo. É isso mesmo, essa é a verdade. Embora muitos não queiram aceitar, né? Aceitar, aliás, né? Pois é,
não cremos nele porque ele ainda existe. Nós não estamos crendo em Cristo porque ainda ele existe. Que ele esteja o quê? Intercedendo por nós num sacerdócio, porque o sacerdócio já não existe. Mas nós cremos que ele existiu, mas tem gente dizendo que ele não existiu, né? Por isso somos o quê? Da vida eterna. Por isso que nós somos da vida eterna, porque nós cremos que ele existiu. E quem não crer que ele existiu? Provavelmente não são da vida eterna, são os que não são da fé. Eles debocham de nós porque nós somos da fé, entendeu? Mas quem não acredita que ele estava manifestado até o último dia da nação antiga, né, de Israel, essa pessoa certamente deve ser, eu não estou afirmando, da condenação. Ou seja, ela vive a vida natural sem levar em consideração essas coisas, né? Como foi dito já no passado no texto de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Vamos colocar aqui, já falei sobre isso, né? Podemos crer sim num Cristo que já não existe, né? Então olha só o que foi dito aqui no texto de Daniel 12, 10, né? Aqui está a versão NVI. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Quer dizer, eles são da vida natural, eles não creem, eles vivem nessa condenação, entendeu? Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Por quê? Porque são da condenação, são da vida natural, não são da fé, né? São da incredulidade. Mas os sábios sim, quer dizer, os sábios são o quê? Os da fé, que são chamados de loucos, de imbecis, de tapados, de ignorantes, né? Então, nós cremos em mitos, em folclore, só isso que é falado da gente, né? Daniel 12, 10, né? Agora vamos ler outra versão aqui, ó. Daniel 12, 10 ainda, ó. Mas outra versão. Muitos serão purificados, disse Daniel, né? O texto de Daniel, aliás, e embranquecidos, né? E provados, mas os ímpios procederão impiamente. Quer dizer, eles não vão crer, não creram. Cristo veio, eles condenaram a Cristo à morte. Não acreditaram nas previsões de Cristo, né? A respeito de sua vinda e a destruição que houve, foi o cumprimento. Mas eles não creram, eles continuaram até o fim, né? Ó, vamos lá. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, né? Era a congregação, era Paulo, eram os apóstolos, todos os discípulos ali, né? Daniel 12, 10. Mas os ímpios, ele levaram em consideração? Não. Quando que isso se cumpriu? No tempo dos apóstolos, não é verdade? Né? Agora nós vamos entender aqui, isso aqui, ó. Ímpio, palavra usada para homem terreno, para aquele que não crê. Porque o Adão, ele não é crente, entendeu? Adão não é crente, Adão é incrédulo. Percebeu? Então essa palavra ímpio aqui é somente uma palavra usada para o quê? O homem terreno. Mas isso não significa que ele seja uma pessoa perversa, má, entendeu? Porque a nossa carne, ela é ímpia. Não é, a gente crê porque há um filho participando dessa natureza humana, entendeu? Então se manifesta essa fé, essa crença que nós acreditamos, como? Em nossa mente, porque é um filho participando da carne e do sangue. Nós não estamos aqui acusando ninguém, nem apontando o dedo para ninguém, porque quem julga todas as pessoas é o Eterno. Mesmo que uma pessoa não creia, até hoje diga que a Bíblia se trata, os textos, as escrituras, as palavras de Cristo, se tratam tudo de mitos, invenções dos flavianos, eles desconsideram Cristo, mesmo que eles estejam nessa condição, isso não significa que ele não seja um filho ali participando da carne e do sangue. Somente a mente dele está dominada, o quê? Pela mente natural. Mas pode ser que em algum momento ele, ele passe a entender e considerar essas palavras. Se não, se ele morrer do jeito que ele está atualmente, não tem problema, porque todos deixam de existir, mesmo não tem esse dito inferno, essa condenação pregada no sistema religioso. Então eu coloquei aqui, ó, ímpio, a palavra usada para o quê? Homem terreno, homem da terra, o Adão, aquele incrédulo, aquele que não crê, entendeu? Essa é a verdade. Então agora entenda que a palavra ímpio não se trata de que a pessoa seja o quê? Perversa, pessoa ruim. Tem muitas pessoas que não creem em nada da Bíblia, diz que a Bíblia é tudo conto da carochinha e é muitas vezes melhor do que muitos de nós e melhor do que euzinho aqui, né?
que de vez em quando a boquinha, ó, pau, solta uns negocinhos aí que não deve, né? De vez em quando, às vezes acontece, né, gente? Todos nós somos carne, acho que até Paulo já deve ter soltado uns palavrões aí, às vezes acontece. E tem gente que gosta de ficar apontando o dedo, aí, xingou um palavrão, né? Não pode não. Ele tá pensando que a gente é o quê? Que a gente é santinho, né? Alguém dá um chute na nossa canela, aí, ó, tem como, né? O cara acha que eu tô aqui, que eu sou um santarrão. Nada disso, gente. Ninguém é melhor do que ninguém, entendeu? Então o cara chega, aí você xingou um palavrão, você é um homem de Deus. Eu acho que até Cristo, quando chutou o balde lá, ele deve ter soltado umas poucas e boas lá, né? Quando Cristo chutou a mesa lá, ó, os pombos, Paulo, quando chegava assim, tiririca, né? Desculpa essa expressão, né, gente? Então tem gente aí que fica apontando o dedo, né? Apontando o dedo aí, o cara xingou. Xingou, grande besteira, quem nunca xingou? Na minha casa, minha mãe era da Assembleia de Deus, xingava às vezes. Uma porção de gente e crente a gente vê xingando, qual o problema? Eu não posso xingar, eu sou melhor do que ninguém. Que eu sou lá santo. O cara acha que eu tô aqui no YouTube, aí fica me chamando de pastor, dizendo que aqui o canal é a igrejinha de Messias, ou o canal Família Escritura Plena. Vê se pode, gente. Que igrejinha? Isso aqui é um canal no YouTube. Grupo de WhatsApp é a igrejinha de Messias. Aqui é a igrejinha de Messias e o grupo de WhatsApp dele não, né? Que fica o dia todo falando da Bíblia. Fala da Bíblia o dia todo, fica o dia todo discutindo a Bíblia e não crê na Bíblia, não crê em nenhum. Todos os personagens da Bíblia se trataram de mitos, né? Eles vivem o dia todo falando da Bíblia. Eles têm fé para não ter fé. Eles ficam o dia todo falando que nós somos o quê? Da fé, que nós somos ignorantes, e eles são da ciência, do conhecimento. Da ciência e do conhecimento, usando um livro mitológico, usando um livro de ficção, me poupe. Como assim, se a Bíblia é um livro de ficção, eles vão ficar o dia todo, dias e dias falando da Bíblia? Até quando eles vão dizer que Moisés é mito, que Cristo é mito, que tudo é mito? Ora, se eles são da ciência, para que estão considerando a Bíblia? Considerando o livro de Daniel, não crê em nada, e considerando o livro de Daniel para que se cumpra num tempo histórico. Como assim? Se a mitologia, eles mesmos dizem que a mitologia não pode cumprir na escatologia, como é que o livro de Daniel se cumpriu lá no tempo de Antíoco Epifânio? Eu me poupe, ô querido. Tem um aí, ó, tem um que fica bradando aí no grupo de WhatsApp aí, falando assim, Messias aí, a besteira que Messias falou, dizendo que a mitologia se cumpre na escatologia. Um mentiroso. Em momento algum eu falei que a mitologia se cumpre na escatologia. Eu falei que dentro da mitologia, dentro de uma ficção, os eventos da ficção se cumprem dentro da ficção. Mas ele mudou a minha palavra dissimuladamente e disse, olha aí a besteira que Messias fala, diz que a mitologia se cumpre na escatologia. Em momento algum tá lá o áudio guardado lá, o cara fica falando besteira o dia todo. O dia todo os caras lá discutindo Bíblia, dizendo que não são da fé. Como não são da fé? Eles são muito da fé, hein? Mas é aquela fé ao contrário, distorcida, essa é a verdade. Tá? Então aqui, ó, ímpio, palavra usada para homem terreno, da terra. Agora vamos entender, gente, que a palavra ímpio não se trata de que a pessoa seja perversa, entendeu? Literalmente, já falei. Mas que a pessoa o quê? É da terra e somente considera as coisas o quê? Da terra. Somente pensa nas coisas dos homens, entendeu? Não crê no Criador e até que não há o quê? O Criador de tudo, entendeu? A sua mente, do ímpio, é natural, ela só crê nas coisas visíveis, nas coisas da terra. Eles dizem que creem na ciência, mas a ciência está cheia de engano também. A ciência não sabe tudo. A ciência busca o conhecimento, busca entender, mas essa ciência já mudou muito. Por exemplo, na astronomia, Plutão era um planeta, hoje já não é mais. Porque eles chegaram à conclusão de que Plutão está numa região onde tem corpos celestes maiores até do que Plutão. Então, como assim Plutão seria planeta e os demais não? Então, o quê? A comunidade astronômica, a ciência, na verdade, não é ciência, passou a dizer que, na verdade, eles estavam enganados. Então, eles mudaram. Plutão já não é mais considerado um planeta. Então, nós não temos mais 9 planetas, nós temos somente 8. Termina o quê? Em Urano, não é verdade? Urano, acho que é esse o nome. Tá bom, gente? Então, ele diz que ele crê na ciência. Mas a ciência não é a verdade, entendeu, querido? Não fica aí se gabando, achando que você é melhor do que ninguém, não. Porque nós aqui também estudamos, tá bom? Se tudo isso que você está falando aí, eu já estudo há quase 40 anos. Não é novidade para mim.
tá? Ah, que nos sumérios a Bíblia é tudo um plágio. A Bíblia é tudo um plágio, né? Então pega lá a Bíblia dos Sumérios para ver se é igualzinho. Que Bíblia dos Sumérios? Só porque tem uma cidade. Quer dizer que no tempo dos Sumérios não podia ter alguém que tivesse uma revelação, alguma coisa do Eterno, não. Ora, Abraão veio de lá, dos povos pagãos, e ele não teve a luz também? Ou só acha só que a revelação foi dada só a Israel? Claro que não. Já existia Noé antes de existir o povo de Israel, estava lá. Não é verdade? Então isso é ignorância. Então olha só, o ímpio, a sua mente, ela é natural. Isso se trata o quê? Da condição da condenação. Isso é condenação, é a pessoa só considerar as coisas naturais, que é a condição o quê? Do lago de fogo. O lago de fogo é isso aí, é o mundo natural. E é a terra, isso é o lago de fogo. Onde está o quê? A sepultura, entendeu? Está a sepultura aí. Onde está o quê? A destruição de tudo que vive nos fins determinados, tá? Para cada ser vivente viver, como diz o Apocalipse aqui em 20:14, né? Apocalipse 20:14, 15, olha só o que diz. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, né? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é isso, gente? Apocalipse 20:14 a 15. Isso aqui se trata de figura de linguagem. Lago de fogo, essas coisas, né, gente? Olha só. Lembrando que antes, em Apocalipse 27:10, ó, diz o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Já aconteceu isso, tá? Que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para o quê? Para a batalha, né? Não teve lá? No ano 70 DC, depois veio a destruição de Jerusalém. Seu número é como a areia do mar. Não é 200 milhões de guerreiros, não, tá? Não é 200 milhões de guerreiros, não, mas milhares de milhares. Não daria lá, já apresentei um tema sobre isso, não daria lá 200 milhões de soldados, vamos dizer assim, de guerreiros, no Vale de Josafá, não, tá? Um valezinho daquele tamanho ali ia dar 200 milhões. Se no mundo não tem nem 20 milhões de militares de todos os exércitos, como assim 200 milhões? Né? Na verdade, isso aí já se cumpriu no ano 70, é que estão esperando ainda aí o Armagedon, né? Vamos voltar aqui, gente, vamos voltar aqui. Ó, sairá para enganar as nações. Já saíram, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Não é 200 milhões, não, já se cumpriu. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o quê, gente? Esse livro foi escrito há quase 2000 anos. Cercaram, na verdade, João estava falando de uma forma como se tivesse acontecido, mas ainda ia se cumprir, tá? Cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo do céu desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava, olha só, o diabo, né? O opositor, o que se opunha, né? Que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre. Vamos entender isso. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados o quê? Fora do tempo ou dentro do tempo? De dia e de noite, né? Ah, então isso aqui, o cumprimento é na terra mesmo, né? Eles serão atormentados. Ora, desde a criação, o ser humano já vem sendo atormentado desde lá. Não é verdade? Eva estava sendo atormentada dentro do jardim. Percebeu que a serpente estava lá no jardim? Eles serão atormentados o quê? Dia e noite, né? Ah, entendemos, né? Dia e noite. Gente, desculpa, eu tô meio brabo hoje, né? Para todo o sempre. Apocalipse 27:10. Então, gente, olha só. Esse lago de fogo é coisa terrena, tá bom? Esse lago de fogo é coisa terrena. Então eu coloquei até aqui, ó. Lago de fogo é o mundo natural. É a terra. O lago de fogo é o mundo terreno. Não existe lago de fogo fora disso. Não existe inferno depois que morre. Esse inferno, mitologia grega, não existe. Fora daqui não existe lago de fogo, entendeu? Entendeu? É só na terra, é só na vida terrena que é o lago de fogo. O lago de fogo, na verdade, se trata de uma figura de linguagem, tá? Esse lago de fogo é coisa terrena. É o mundo natural, a terra, entendeu? Que Cristo ele simbolizou isso aí, fazendo uso de uma realidade lá no seu tempo, em Israel, que era o quê? O Vale de Rinom, correto? Que era o quê? Na verdade, um lixão onde se incinerava o quê? Cadáveres de animais e também cadáveres de criminosos condenados, né? É isso? E onde se depositava toda a imundícia e lixo. Essa é a verdade, é o Vale de Rinom.
Então, na verdade, Cristo usou isso como simbolismo também, né? E lá ele dizia que o bicho nunca morria e o fogo nunca se apagava. Entendeu? Então, gente, na verdade, isso tudo se trata de simbolismos. Simbolismo, na verdade, das coisas da Terra. Essas coisas são o quê? Da Terra, do mundo natural. E vamos deixar claro aqui que Lago de Fogo realmente é a Terra, o mundo natural, entendeu? Uma realidade, pois quando o diabo, ou seja, a natureza humana, ela foi sentenciada no Lago de Fogo, que a natureza humana é daqui mesmo, do Lago de Fogo, lá já haviam sido lançados o quê? A besta Nero e o falso profeta, os enganos dos judaizantes, os enganadores, né? E observe que realmente a Terra, ela é o Lago de Fogo do texto de Apocalipse, como diz no capítulo 12, né, de Apocalipse, no verso 9, né? Olha só, vamos ler aqui, olha só, Apocalipse é a Terra mesmo, olha só, 12, 9, olha só. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, vamos aqui, peraí, chamada, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Engana, até hoje continua enganando, né? Essa natureza humana. Ele foi lançado onde, gente, que está escrito aqui? Por terra ou na terra, tanto faz. Ele foi lançado por terra, ele perdeu. Ele foi lançado na terra, porque a terra é o Lago de Fogo, é a natureza mesmo, é o mundo natural, né? Ele foi lançado onde aqui, ó? Na terra, né? É o lugar dele, né? Lá o Éden já era a terra também, né? A criação onde Eva estava sendo azucrinada lá, né? E os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, aqueles com a mesma mente natural, né? Estão na terra vivendo essa condenação. Apocalipse 12, 9. Correto? Então quer dizer, minha gente, a vida é do que crê. Entendeu? Depois da parousia. E a condenação é de quem o quê? Não crê depois da parousia. A vida, para quem crê, a condenação para quem não crê depois da parousia, né? Vamos ver como é que está aqui agora. Eu coloquei isso aqui. Então é isso aqui, olha só o que está escrito aqui. A vida é para quem crê, tá? Depois da parousia. E a condenação é para quem não crê. Então aquela pessoa que vive o mundo natural, que não crê, ele está vivendo a condenação, porque a condenação era que não creram no unigênito Filho do Eterno. Nós cremos no unigênito Filho do Eterno depois que ele já não existe, entendeu? Eles creram no tempo que ele estava existente, até o último dia, mas nós continuamos cremos porque nós somos como Cristo. Mas tem outros que são como Adão, eles não creem, eles vivem nessa condenação. Por quê? Eles vivem sem crer, eles estão nessa condenação do mundo natural, entendeu? Então, quem não crê, o quê? Depois da parousia, eles são da condenação. E quem crê, depois da parousia, eles são da vida. Então, antes, o joio e o trigo, eles estavam o quê? Em confusão naquele tempo, até o ano 70, tá? Então, isso aí Cristo falou que não poderia separar o quê? O joio do trigo, mas no último dia isso aconteceu. Então, tem gente que vive no mundo de hoje sem crer, eles são da condenação. E quem crê hoje, eles são da vida, entendeu? Era disso que estava sendo falado lá no texto de João. Então, caso alguns dos senhores não tenham entendido, não tenha ficado claro a nossa apresentação, nós poderemos fazer uma outra apresentação dando mais clareza no que nós temos falado, tá bom, minha gente? Então, nós agradecemos agora a participação de todos os senhores que estão no chat, uma boa noite agora, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite dos demais dias para quem vai assistir posteriormente. Até o próximo tema, minha gente, que será, vamos colocar aqui, domingo, 19 horas. Tchau!